Gente, vamos para a calibração com o padrão interno, tá? Então, a gente viu até agora a calibração externa, que é a curva analítica, e agora a gente vai ver exemplos de padrão interno. Nós vamos ver especificamente o método de adição padrão. Então, lá no vídeo anterior, eu expliquei para vocês que o padrão interno ele é adicionado diretamente na amostra, certo? A calibração externa, a gente faz todos os pontos da curva analítica, gera a curva e aí também passa no instrumento, no equipamento, a tua amostra. E aí depois de fazer a curva, depois de obter a curva, né, a equação da curva, que a gente encontra o valor da concentração do analito P por essa curva. Na adição padrão, como é um padrão interno, o padrão ele é adicionado na amostra, tá? Então, o método de adição padrão, por exemplo, eu tenho quantidades conhecidas do analito, e aí são adicionadas quantidades conhecidas da amostra, que é desconhecida. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês, com um balãozinho volumétrico, é um exemplo de uma construção de uma curva de adição padrão que eu fiz enquanto eu estava, eu acho que no meu doutorado, que era a determinação de HPAs, que são hidrocarbonetos poliaromáticos, em sedimentos. Então, a gente extraía esses HPAs do sedimento e formava uma solução da amostra, tá? Eu tinha amostra líquida. Então, eu tenho aqui 5 pontos. O que, que a gente fazia? Então, eu vou pôr a mesma quantidade da amostra em todos os pontos. Então, veja lá, 150, 150, 150, 150, 150 microlitros. No primeiro ponto, eu não vou colocar o padrão, é só solvente. E aí vai completar sempre para o mesmo volume, né? No meu caso aqui, eu chegava sempre em 1000 microlitros, ou seja, 1 ml. Eu tinha um balãozinho de 1 ml, tá? Então, eu adicionava 800. Não, eu não tinha balãozinho. Como era 1 ml, eu colocava em vials e eu media com micropipeta cada uma dessas coisas. Se o volume fosse maior, 5 ml, você não precisava medir, né? Só ajustava o valor no menisco do balãozinho assim. E aí vejam o que, que a gente fez com o padrão. A gente foi acrescentando quantidades maiores de padrão em cada ponto. Então, no ponto 2, no ponto 1, nada, no ponto 2, 50, no 3, 100, no 4, 150 e no 5, 200 microlitros. Essa foi uma forma que eu encontrei também de economizar no padrão. Então, eu preparei uma única solução de padrão estoque e o que eu variei foi a quantidade de padrão que eu coloquei em cada ponto, porque aí todos os pontos iam ficar com o mesmo volume. Então, vejo que se eu somar aqui, eu coloquei 150 de amostra em todas. No ponto 1, eu coloquei 850 de solvente. 150 com 850, 1000. Aí para o ponto 2, eu coloquei 50 microlitros de padrão, com mais os 150 da amostra, dá 200. Com mais 800 de solvente, 1000. E assim por diante. Então, fui colocando 50, 100, 150 e 200. E a quantidade de solvente, obviamente, foi diminuindo, de forma que sempre, em cada ponto, eu tinha 1000 microlitros dos meus pontos, né? Então, é assim que a gente gera adição padrão. Eu vou colocar o meu padrão diretamente na amostra. E a primeira amostra não tem adição de padrão. A primeira amostra é só amostra e solvente. Isso é bem importante. O que, que eu vou ter, então, como resultado? Vejam lá. A minha primeira amostra, sem adição de padrão, ela não vai ficar no zero aqui na resposta, porque na verdade a minha amostra tem o meu analito, só que eu não sei a concentração, é o que eu quero saber. Então eu vou fazer a leitura. Qual que vai ser a adição de padrão? Nada. Então vai estar bem aqui no zero. Mas no eixo Y não vai estar no zero, vai estar aqui em cima, porque eu tenho uma quantidade de analito na amostra, eu só não sei quanto. As outras vão gerar uma curva de calibração normal, né? Os outros pontos vai ter leitura aqui obtida com adição de padrão. O que vai acontecer? Agora, a extrapolação do gráfico
é que vai me dar exatamente a concentração da amostra desconhecida, só que em módulo, porque se eu for olhar aqui, no gráfico fica negativo, né? Vai dar menos 0,04, perto de 0,04. Então, aqui a resposta é em módulo e corresponde à concentração da minha amostra. Se eu não quiser fazer pela extrapolação, eu posso utilizar a equação e calcular o x quando o y é igual a zero. Então, eu tenho lá a equação, né? A equação que é gerada por essa reta aqui. E aí eu vejo, se o y é igual a zero, qual que vai ser o valor de x? E aí eu encontro exatamente esse ponto aqui, que é o ponto do intercepto. Esse é o método de adição padrão. Que tem vantagens que são bem importantes, né? Então ele pode ser utilizado em casos em que a amostra é desconhecida ou que a amostra é muito complexa, né? Tem muito efeito da matriz ou que a amostra afeta o sinal analítico. Qual que é a grande desvantagem do método de adição padrão? Você vai precisar de maior tempo para análise e vai ter muito mais custo. Por quê? Porque eu vou ter que gerar uma curva para cada amostra. Porque não esqueçam que o padrão é adicionado na amostra. E aí eu tenho uma curva para cada amostra. Então, essa é uma grande desvantagem, né? Porque aí eu vou acabar utilizando mais tempo, né? E consequentemente, mais dinheiro. Mas o fator do tempo eu acredito que é determinante. Se você tem lá 50 amostras, fazer edição padrão em 50 amostras dependendo do método, né, da técnica, é terrível. Então tem esse probleminha, certo? Muito bem, gente. Então agora a gente falou de padrão externo e padrão interno, né? Os métodos de calibração analíticos. Eu passei para vocês a parte teórica das continhas lá, de como que faz o método dos mínimos quadrados através das contas, mas por uma questão de vocês saberem de onde que surge isso, mas na prática, no dia a dia, na vida profissional, gente, todo mundo usa Excel Origin, né? Ninguém vai ficar fazendo essas contas na mão, né? E aí agora vem a questão, o finalzinho lá do capítulo 8, que são as figuras de mérito. Para que servem as figuras de mérito? Para tornar legítimo, para garantir que aquele método que você utilizou para fazer a tua medida é adequado e é confiável. Então, avalie a eficiência do método. O Skug, ele apresenta essas três figuras de mérito como principais, que é a sensibilidade. A sensibilidade, gente, o que é? A sensibilidade é o teu método de ser sensível, de detectar pequenas variações da concentração, se ele é capaz de pequenas mudanças na resposta, que é o eixo Y, permite obter diferentes concentrações de X. Então, quanto mais inclinada for a curva, melhor. Então, a acessibilidade ela é medida pela inclinação da curva. Tá? O limite de detecção é a menor quantidade do teu analito que é capaz de ser detectada pelo método. Existem várias formas de de calcular o limite de detecção do método. A mais utilizada é 10 vezes o desvio padrão do branco, tá? Mas tem outras formas, a gente vai ver daqui a pouco. E a faixa linear é entre qual e qual valor do teu padrão, ou seja, da tua curva de calibração, a resposta é linear. Então, você faz a curva, por exemplo, eu vou fazer a curva de 20 até 400 ppm. E aí você vai ver, a partir de 300, a curva fica muito ruim. Quer dizer que numa concentração maior, está fugindo da linearidade. Então, você não pode utilizar. E você descarta aquele ponto, o último ponto. E aí você resolve que a tua faixa linear é de 20 até 200 só. E não até 300. E aí você refaz. Às vezes a gente consegue fazer isso, depois de ter feito no laboratório, só matematicamente falando, né? Só retirando um ponto e aí por isso a importância de se fazer vários pontos para fazer uma curva de calibração. Mas a faixa linear é bem importante, né? Quando você faz,
A faixa linear ela vai ser medida pelo coeficiente de correlação. Quanto mais próximo de 1, mais linear está o teu método, tá? E é o intervalo de concentração em que o teu método está linear, ou seja, a resposta analítica, que é o Y, é proporcional à concentração do analito, que é o X, certo? Com relação a essa parte de validação de métodos analíticos, eu vou sugerir para vocês no Moodle, eu vou postar no Moodle um artigo. Ele é bem antiguinho, de 2003, mas ele é ótimo porque ele fala de todas as figuras de mérito de validação de métodos analíticos, tá? Pode ser que alguma coisinha ou outra mudou no sentido de legislação, do que é aceito, né? Qual que é o intervalo que é aceito, mas fora isso, dá para entender muito bem o que é cada coisa: seletividade, robustez, limite de detecção, de quantificação, exatidão, precisão, todas as figuras de mérito que a gente utiliza para poder considerar que um método é seguro, é eficaz, certo? Então vai estar lá um artigo para vocês. Fora esse artigo, eu deixo aqui sugestões para vocês fazerem os exercícios 8.15, 8.16 e 8.19. Todos eles são de calibração. Qual que é a minha grande dica? O 8.15 não precisa da letra B, que é a nova, tá? A minha grande dica é: façam à mão, na calculadora, usando aquelas equações todas, e depois peguem essas tabelas e treinem fazer curva de calibração. Quem não está acostumado, né? Pode ser que tenha alguém que já faz IC e utilizou métodos analíticos, já está acostumado a fazer curva de calibração no Excel. Mas quem não está acostumado, ou no Origin, qual vocês tiverem, quem não está acostumado, pega esses resultados daqui e faz a curva de calibração no Excel ou no Origin também, tá bom? Gente, por essa semana é isso. A gente vai conversando no WhatsApp para a gente marcar atendimento sobre esse assunto que vimos nessa semana, tá bom? Bons estudos e até mais!